E aí pessoal, beleza? Vamos falar sobre preenchimento relâmpago nessa aula. Preenchimento relâmpago dentro do Excel é uma espécie de inteligência artificial que tem aqui dentro. Eu falo isso, pode soar um pouco exagerado da minha parte, mas é porque ele realmente identifica padrões e consegue reproduzir, tá? Eu vou te mostrar alguns exemplos aqui, eu vou te mostrar 4 exemplos. Eu tenho uma tabela aqui, deixa eu só formatar essa tabela, tá? Com nome, sobrenome e um terceiro nome. Se eu escrever aqui o seguinte, ó, Ana, dei um Enter. Escrever na linha de baixo Bruno, repare que o Excel ele já identificou para mim que eu estou pegando apenas o primeiro nome. Se eu der um Enter aqui, ele vai preencher, tá? Então ele identificou o padrão e completou para mim. Da mesma forma, se eu pegar agora o nome do meio, escrevi o nome do meio Paula, depois Silva, e ele vai completar também. Digamos que eu perdi ali o Enter, não dei o Enter na hora certa, e ele sumiu. Eu posso também clicar aqui e apertar a tecla Ctrl E no teclado, que ele vai preencher também o preenchimento relâmpago, tá? O último nome, então vamos lá, Almeida, depois Souza, tá? Eu vou te mostrar uma outra forma de utilizar o preenchimento relâmpago, que é clicando aqui ó, na página inicial, aqui na guia edição, você vai clicar nessa seta, e aqui está preenchimento relâmpago. Clicou, ele preencheu, tá? Então ele identificou o padrão. Um outro exemplo, nós temos aqui, ó. Deixa eu formatar essa minha tabela aqui também, para ficar padrão. Eu tenho carro, separado pela marca, separado por uma vírgula, né? Então se eu escrever aqui Gol, e aqui Uno, ele vai entender também, ó, ele vai entender o padrão. Eu perdi ali o momento de dar o Enter, vou dar um Ctrl E, então, Ctrl E no teclado, ele preenche apenas com o nome do modelo, tá? A mesma coisa aqui, então eu vou escrever Volkswagen, aqui vou escrever Fiat, ó, ele já entendeu lá o padrão, Enter, e ele completa, tá? Esse é o preenchimento relâmpago. Outro exemplo, um pouco mais complexo, é esse daqui, ó. Eu vou selecionar esse intervalo, vou formatar com a minha macro aqui, e aqui eu tenho um endereço que tem rua, cidade, bairro e o número, tá? Então eu quero que inicialmente ele me mostre, ele me diga se é uma rua ou se é uma avenida, que é a primeira palavra de cada texto. Então aqui é uma rua, vou escrever rua, aqui eu vou escrever rua novamente, ó, rua. Agora eu vou escrever rua novamente, para que ele vai entender o padrão. Agora ele entendeu o padrão. Vou dar um Enter, ele preencheu, tá? Agora, presta bem atenção aqui. Eu quero que ele pegue o nome da rua. Então, essa primeira rua é a Rua Augusta. Show de bola. O nome da segunda rua, Oscar Freire. Então, ó, Oscar Freire, ele já entendeu, vou dar um Enter, completou. Mas perceba que tem um erro. Essa rua chama-se Rua 25 de Março, aqui ele é apenas de março. Da mesma forma, Avenida 15 de Novembro, e aqui trouxe apenas de novembro, ele não trouxe o número, tá? Então, em muitos casos, você precisa fornecer mais informações para que o Excel consiga trabalhar. Então, por isso que eu digo que é uma espécie de inteligência artificial, porque você vai fornecendo informações, e quanto mais informações você fornece, mais ele vai ficando inteligente, ele vai aprendendo, e daí ele consegue identificar o padrão. Então se eu escrever agora 25 de março, tá? E der um Ctrl E, agora sim ele vai entender que tem que pegar também isso daqui, o número, e já vai preencher aqui também, tá? Então aqui está o nome da rua. Na mesma coisa, o bairro, vou escrever Consolação, depois Cerqueira, ó, já entendeu, aqui deu perfeitamente, tá? E o número 1542, depois 1128, ele vai preencher. Então quando os dados estão organizadinhos, né, fica muito fácil de fazer. Um outro exemplo agora, o Excel ele consegue juntar também palavras. Repare que aqui, ó, está tudo em uma única célula, uma coluna, e ele separou em 4 colunas, mas ele consegue juntar também. Eu vou escrever aqui, ó, juntar. Deixa eu formatar essa tabela. Você pode achar estranho, né? Eu clico aqui, seleciono e formato.
Isso aqui é um suplemento que eu coloquei aqui dentro do meu Excel, tá? Isso aqui não vai ter dentro do teu Excel, então não se preocupe. Eu criei isso daqui através do VBA. O VBA é uma linguagem de programação que tem dentro do Excel, que eu consigo automatizar as coisas, tá? Então aqui eu automatizei essa formatação apenas para me auxiliar nas aulas, tá? Mas se você quiser aprender VBA, tem um curso básico de VBA aqui na plataforma também, depois você pode olhar. Então, eu quero juntar a cidade e o continente através de uma vírgula, por exemplo. E aqui preste bastante atenção no que vai acontecer, ó. Eu vou escrever lá, Tóquio, tá? Tóquio, vírgula, Ásia, tá? Então eu juntei ali a primeira palavra com a palavra da terceira coluna. Se eu escrever agora Sydney, perceba que ele já vai identificar o padrão, tá? E vai preencher para mim, ele vai juntar, ó. Então Tóquio, Ásia, Sydney, Oceania, São Paulo, América do Sul e assim por diante, tá? Então ele consegue identificar padrões. Agora, digamos, eu não quero que ele coloque América do Sul, eu quero apenas a primeira palavra. Então eu posso fornecer mais informações para o meu preenchimento relâmpago que ele vai identificando. Então eu escrevi assim, ó, São Paulo, ó, São Paulo, vírgula, América, tá? E agora eu vou dar um Ctrl E. Olha só, eu coloquei apenas a cidade e aqui ó, no continente eu coloquei apenas a primeira palavra. Eu coloquei São Paulo e América. E aí ele repetiu, ó, Nova York, América, Rio de Janeiro, América. Tá? Então ele vai entendendo. Digamos que eu quero agora colocar mais uma informação. Eu quero que ele junte, ele pegue apenas a primeira palavra que está aqui, tá? Nessa inteligência artificial, aliás, nessa preenchimento relâmpago, e junte aqui. Então aqui, ó, Nova York, digamos que eu vou colocar apenas assim, ó, Nova e depois América. Eu vou dar um Ctrl E, tá? Olha lá, ele entendeu novamente, tá? Meu processo e repetiu, tá? Aliás, aqui ainda não. Ele colocou Nova América, mas aqui ele trouxe Buenos Aires, né? Então se eu colocar agora, vamos apagar novamente, deixar ele bem inteligente, ó. São e América. Eu quero apenas a primeira palavra da cidade e a primeira palavra do continente. Aqui eu vou colocar Nova, vírgula, América. Vamos dar um Ctrl E. Agora ele entendeu, tá? Então repare que onde estava Rio de Janeiro, ele trouxe apenas Rio. Onde estava Buenos Aires, trouxe apenas Buenos América, tá? Então isso aqui, pessoal, é muito legal dessa preenchimento relâmpago, porque ele identifica padrões e na medida em que você vai fornecendo mais informações, ele vai entendendo mais ainda os padrões. Legal, né? Agora não confunda, tá? O preenchimento relâmpago com fórmulas. Existem fórmulas no Excel onde eu consigo também extrair texto. Então eu extraí o primeiro nome, o nome do meio, extrair o que está antes da vírgula, depois da vírgula, tá? Tem funções no Excel que fazem isso. Qual é a diferença entre uma e outra? Se eu vier aqui alterar o nome da pessoa, então Ana Paula Almeida. Se eu alterar para Ana Paula Silva, o Excel não vai alterar isso daqui. Ele vai permanecer como estava. Então é estático, tá? Uma fórmula, aí já seria automático essa atualização. Beleza?